Sejam bem-vindos, amigos e amigas, então a mais um Brainscasts. Nós estamos aqui de novo retomando nossa conversa com o nosso amigo Sebastian. Eu e o Gustavo recepcionando aqui de novo, né? Já estava com saudade, Eu né? nem lembro qual que é o episódio que a gente tá aí. Você lembra, DJ? 13. É o episódio número 13, galera. Não gosto muito desse número. Vixe, não pode soltar na sexta, né? Não, pode, não na sexta Deus. não, pior ainda. Ainda mais no mês do Halloween, né? Esse aí não dá só. boa. Então, e sobre o que nós vamos conversar um pouquinho hoje? Você tá com saudade de você? Faz tempo que bater um papo. Tava mesmo com muita saudade, Né? se bem que os podcasts que foram feitos antes, poxa, que histórias bacanas, que pessoas incríveis vieram. Tava com saudade de voltar a compartilhar. Eu quero propor, como sempre nos nossos encontros, mais uma troca, né? Que tem a ver principalmente com momentos de vida, né? Principalmente transições, né? Falar um pouco, né, sobre motivações, né? Algo que no último tempo tem vindo com muita força, principalmente no ambiente corporativo. Sebastian, as pessoas estão desmotivadas, né? A gente precisa motivá-las de novo. O que a gente pode fazer? E eu sempre falo, né? Depende. Né? Depende de qual é o momento da pessoa, depende de qual a idade da pessoa, depende de em que nível da sua carreira, por exemplo, está, de como ela se enxerga, como ela enxerga, qual é a sua relação por trabalho, né? Muitas vezes, cada vez menos, né? Mas eu sempre digo que existe um antes e um depois da pandemia quando a gente fala sobre abordagem comportamental, né? Até antes da pandemia, por não ser algo abertamente falado no dia a dia, a gente tinha uma tendência muito grande de enxergar as pessoas como todo mundo igual, todo mundo, né, vai em busca da mesma coisa, a gente vive, trabalha, vive e fica nesse ciclo o tempo inteiro. E a pandemia, de uma forma bem geral e a nível mundial, por isso que ela é muito importante, ela começou a nos trazer, a nos questionar, né, a gente avaliar, sabe, o momento de isolamento nos traz esse momento de autorreflexão, né? E o que eu venho acompanhando muito nesses 3 últimos anos, né, e com muita intensidade neste ano, principalmente, pessoas, né, na faixa dos 40 até os 60 anos, que normalmente é a idade, né, da grande maioria das lideranças dentro das organizações, né, se questionando muito sobre o seu próximo momento, né, e essas pessoas, né, nesse momento de vida, fazendo gestão, na grande maioria das vezes, de pessoas nos 20 e poucos 30 anos, né? E o que se chama de choque geracional, né? E tem um autor que é o Steiner, ele é um sociólogo estudioso do comportamento humano, e ele traz o conceito de setênios, né? Ele atrelou muito da psicologia moderna, muito da neurociência, da evolução do que o Freud e o Jung trouxeram na evolução, tanto comportamental quanto desenvolvimento físico, né, das pessoas, e ele trouxe uma percepção que separa a nossa vida em setênios. Cada 7 anos, né, a gente vai tendo desafios em momentos diferentes de desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, né? Na etapa, né, principalmente dos 35, os 45 anos, né, e acima dos 40, vou a modo de exemplo aqui, né, a partir dos 40 anos, a gente começa a fazer uma grande avaliação, né, de vida, né, porque nós não somos mais os adolescentes, né, não somos mais aquela da balada, de sair independente, né, mas de uma forma geral somos mais adultos, já temos outras responsabilidades, a grande maioria já está num relacionamento, né, alguns já têm filhos, né, tem pessoas que dependem, né, e nesse grande limite dos 40 anos começa uma avaliação de quem eu sou realmente, o que eu quero fazer, né? A grande maioria dos processos de transição, de ressignificação de vida e carreira acontecem nesse período de idade, né? E o que eu sinto na essência que é a grande motivação, né? O que leva, por que as pessoas nesse período de vida elas começam a se questionar, né? Pela morte. Né? Elas estão ficando cada vez mais, entre aspas, velhas, né? Estão ficando cada vez mais tá vendo a linha de chegada ali. Isso, só que veja que engraçado, né? Eu vejo Como é que foi um minha movimento, né, muito grande, principalmente pessoas entre 50 e 60 anos com um pico de depressão e ansiedade muito grandes, porque o nosso mercado
para profissionais, não os acolhe com a mesma forma que um profissional de idade jovem, mesmo com know-how, mesmo com experiência. Sim. Por quê? Porque se acredita falsamente de que os jovens têm mais abertura para as mudanças. Isso é falso, a própria neurociência já comprovou aquilo, não é a idade cronológica, é a mentalidade, né? É a forma como pensa. Tem gente com 20 anos que ainda está no século XII, né? Extremamente fechado, e tem gente com 70, 80 com uma mentalidade que está colonizando Júpiter, já não é nem Marte, né? E essa mentalidade tem a ver com as experiências, com o olhar, com todas as experiências da sua vida, né? O que na psicanálise, na psicologia a gente utiliza de crenças, né? Que a gente até falou em outros episódios, né? São aquelas ideias que você acredita tanto nelas que se tornam verdade. E por isso que não é à toa que tem se falado nos últimos anos, aqui um parênteses, né? Eu sempre gosto de desromantizar e desmarketizar, né? Não sei se essa palavra existe, mas tirar o efeito do marketing em cima de certas abordagens, porque coloca certas necessidades como sendo coisas muito momentâneas. Sabe o lifelong learning? Né? Os profissionais têm que trabalhar o lifelong learning. Mas o que é o lifelong learning no dia a dia? Se mantenha atualizado. Né? Se atualize, esteja atualizado, saiba o que está acontecendo no mundo, né? Uma dessas coisas é, por exemplo, conhecimentos com inteligência artificial. Eu, cada vez mais, admiro demais e utilizo o ChatGPT como um parceiro que me ajuda, com velocidade, a ter insights, reflexões que ajudam a potencializar o meu trabalho. Eu utilizo o ChatGPT, por exemplo, como um facilitador de muitos dos meus processos, me ajuda, facilita o meu trabalho. A tecnologia, ela precisa ajudar a gente. Profissionais, e qual é a crença, né? Que profissionais com uma idade maior têm uma dificuldade a enxergar. Não é a idade, é a sua mentalidade. Sabe, pessoas que ficam repetindo, mas eu tô velho demais para aprender. Meu Deus, você tá com 60 anos, você vai viver mais 20, né? E outra coisa também, né? Se a gente tá passando por isso ali na minha família, né? Tá acontecendo exatamente esse momento de transição. Assim, então, o pessoal mais velho entrando no pessoal mais novo. Inclusive, tem muita divergência de visões nesse momento, né? Porque é aquilo, o pessoal mais novo tá tipo, porra, vamos investir e fazer coisa pra caramba, e o pessoal mais velho tá, a gente já fez muito disso, a gente quer sossegar um pouco e curtir a vida, entendeu? E eu acho que tá certíssimo, faz todo sentido. Com certeza. E uma coisa que eu até comentei assim, gente, e é uma coisa que a gente tem que ponderar, essa galera mais velha que a gente fala, né? Eles estão acostumados a andar a 400 por hora. Imagine, né, a grosso modo, você aposenta um cara desse. Ele está acostumado a andar de jet ski, Ferrari e avião, e você vai colocar ele numa bicicleta agora. Você tem que pedalar só até 20 por hora. O cara surta, não faz bem para a cabeça dele, né? Pô, é um empresário ou enfim, é um profissional que está extremamente ativo e de repente cai naquilo, porra, não sou mais ninguém, né? Quem eu sou agora que me aposentei ou agora que eu saí, o que eu sou, né? Ele ainda tem muita energia para fazer acontecer. Então, acho que tem que tomar um certo cuidado nessa questão também, né? Porque, assim, são vieses e olhares diferentes, mas porque eu que estou com 30 hoje, um dia eu vou estar lá com 50. Eu vou estar nessa mesma posição, né? Isso também vai passar pela minha cabeça. Poxa, será que tá na hora de eu continuar acelerando ou será que agora tá na hora de eu vou sossegar um pouco, né? E para mim é interessante ver isso, né? Porque os momentos, e aquilo que você também estava falando, né? Às vezes você tem o cara lá com uns 50 anos que na verdade ele tá que nem com um menino de 20, né? Que também não viveu isso na época certa e daí, sei lá, voltou para trás e tá vivendo ali depois, mas eu acho que são coisas diferentes, né? Mas é interessante essas mudanças, assim, os ciclos, né? Mas eu acho que bem essa divisão de gerações é quando a gente consegue fazer a troca de cultura, entendeu? Eu acho que é bem quando tá acontecendo isso. Realmente é o momento mais difícil, é o momento que mais tem conflito, mas é onde a gente consegue começar a trocar cultura, sabe? E não digo implementar a nova, não, mas até muitas vezes a cultura do mais velho, né? Que às vezes não, muitas vezes a maioria delas é realmente a mais correta, que dá mais certo e tal, começa a implementar na cabeça do mais novo também ali, porque ele, não, realmente isso aqui faz muito mais sentido, né? Sabe uma visão que eu tenho sobre sabedoria?
que normalmente a gente diz, pessoas mais velhas de idade são mais sábias, né? O que é sabedoria para mim? É ter a clareza do impacto que tem as nossas decisões e as nossas ações. Não necessariamente, pela minha experiência pessoal, pelas pessoas que eu acompanho, pessoas com mais idade têm mais sabedoria. Né? Tem pessoas extremamente jovens de idade que têm um nível de sabedoria, uma qualidade, né, dessa clareza muito maior. O que eu colocaria a minha percepção? Né? Qual é o momento primeiro, né? Uma autoavaliação, né? Porque veja, eu tô com 38, né? Daqui a 2 anos eu faço 40. Que Todo velho. mundo, ou a grande maioria, Que velho. Vou ficar melhor do que menino Tem de nem 20. cabelo branco. Você vai ter cabelo branco. Tem nem cabelo branco ainda, você vai. Sabe uma coisa? Mas, cara, esses dias, não, algumas semanas atrás, eu participei de uma experiência, né, de autoconhecimento bem profundo e eu fiquei na frente do espelho. Eu acho que eu contei aqui num dos podcasts. Se você não viu ainda, volta lá que tem os detalhes. Mas eu fiquei na frente do espelho, né? E eu vi, sabe, tipo as ruguinhas que estão ficando aqui, os cabelos brancos, né, a barba. E eu olhei e falei assim, estou envelhecendo. E aí eu comecei a dar risada, falei assim, estou ficando orgulhoso de quem eu estou me tornando. Estou envelhecendo com qualidade, não estou olhando, meu Deus, eu não fiquei trilionário com 40, não tenho ainda o barco, não vi. Não, vou começar a fazer de agora. Agora faz sentido. E assim, estou envelhecendo com qualidade, né? Todos nós estamos envelhecendo, né? O processo, sabe, vida e morte, né? A gente está envelhecendo, mas a gente está amadurecendo durante o envelhecimento. Tem pessoas que vão chegar com 80 anos sem ter tido sabedoria nenhuma, né? O que eu vejo um movimento que é muito triste, né? De pessoas nessa faixa 40, 50, 60 aí para frente, que parece que desistiram já da sua vida, né? Meu Deus, o que eu vou fazer agora com 50? Meu Deus, você vai viver mais 30. Tem tanta coisa para fazer, mas não tem a mesma energia dos 30, dos 20. De fato, não tem. E tá tudo ok, é o que é, sabe? A gente, putz, sabe aquilo? Nossa, você falando tô 30, né? Algumas pessoas, um Sebastian, há muitos anos atrás, teria dito, putz, se eu soubesse com 30, onde que eu estaria hoje? Não adianta. Sabe, é a mesma coisa que pegar um chicote e se martirizar. Não adianta, não ajuda em nada. Isso não é uma pergunta certa. Sabe que eu fico com... Qual é uma pergunta certa? A gente às vezes quer respostas, sabe? Busca respostas. Mas a gente se faz as perguntas certas. E o que é para mim uma pergunta certa? Aquela cuja resposta vai te levar, vai abrir um caminho, vai te mostrar uma oportunidade, né? Uma pergunta errada seria... Poxa, se eu soubesse há 5 anos atrás o que eu sei hoje, pergunta errada, não ajuda, não abre caminho, não está expandindo, não vê oportunidade. Pergunta certa seria, o que hoje, com o aprendizado desses X anos, eu posso e devo fazer a partir de agora? Essa é uma pergunta certa, sabe? Então, o que hoje você com 40, você com 50, com 60 pode fazer agora? Pode fazer com 30 também. Olha que oportunidade maravilhosa você, por exemplo, está tendo, ou pessoas mais jovens. Putz, olha, isto aqui que estas pessoas estão falando faz sentido? Eu quero construir. Imagina você chegar com teus 40, daqui a 10 anos, e você, olha o que eu construí. Mas, ao mesmo tempo, entender que cada momento é preciso. Na faixa dos 20 aos 30, os próprios setênios, né, nessa faixa, mostra que a procura da sua identidade. Né? Então, tem um processo de validação. Né? Por que a gente vê, né, eu brinco porque eu ouvi o Nigro uma vez falando, né? Tem um monte daí de cosplay de rico, né? Sabe, dublê de rico. Mas por que Ellen? Sabe? E aqui me faz lembrar ao mesmo tempo, sempre, alguns autores eu esqueço o nome deles, mas o importante, na verdade, é o conteúdo. E ele fala sobre um americano que fala, a minha vida rica, né? Abundância, riqueza, dinheiro, ele é importante sim. Pois ele facilita muitas coisas, ele nos traz um conforto. Não estou falando em quantidade, né? Quanto dinheiro, número você quer ter, mas ter dinheiro suficiente para você nunca mais se preocupar com ele. A liberdade financeira, a tranquilidade que a liberdade traz é importante, né? Você poder, na minha, né, momento de vida, poder proporcionar ao meu filho uma escola onde ele está tendo experiências que eu sei que a grande maioria pode não ter,
é o que a tranquilidade financeira, o dinheiro pode, né? O dinheiro é bom, a gente às vezes tem crenças, sabe, ideias, dinheiro é ruim, quem tem muito dinheiro é pessoa mal, Robert Kiyosaki, né? Então a gente vê, dinheiro é energia, né? O dinheiro, e cada vez mais, né, quando eu me aprofundo em alguns estudos, eu compreendo que dinheiro é energia. Ah, mas como pode existir pessoas más que têm dinheiro? Porque dinheiro não vê pessoa mal ou ruim. Dinheiro é energia, ela se movimenta. O que ela está criando? O dinheiro só flui para pessoas que estão criando alguma coisa. Seja ruim ou seja mal, o dinheiro não pensa nesse sentido, né? Então, hoje, quais são as experiências, né, que você, no seu momento de vida, você quer ter? Se você hoje está num momento de inconsciência emocional, né, e eu digo inconsciência, você ainda precisa da validação dos outros, provavelmente você vai construir uma vida com esse objetivo, né? A gente usa o exemplo, né, o super carrão, não sei o que, tipo festa com champanhe, estourando. Se isso, eu sempre digo, é ruim ou bom, quem define isso é você. Isso está te fazendo bem? O resto é o resto, opinião do outro. As pessoas vão dizer, isso é ruim, porque ela está projetando em você as limitações dela, porque você consegue e eu não. É isso, é a base comportamental da inveja. Por que a gente, né, pessoas, porque você admira pessoas que você não conhece e não estão dentro do teu vínculo íntimo, né, que atingiram sucesso, realização, você admira e as acompanha e as apoia. E pessoas que estão no teu núcleo íntimo, que você conhece, você não faz isso. Elas não fazem isso. Por quê? Porque essas pessoas mostram a você que você tem limitações. Aquela outra pessoa, sabe quando a gente vê empreendedores, o cara lá não sei aonde, putz, e você diz, é isso mesmo, e apoia. E o teu amigo do lado, teu irmão, teu parente, a pessoa que está do teu lado, que está na mesma jornada, você não é capaz de curtir um post. Por que a gente faz isso? Comportamental. Freud não explica, né? Eu já falei. Freud explica uma parte. Quem se aprofunda é o Jung, né? Jung explica, né? Você está projetando, a pessoa está sendo um espelho para você. A pessoa está projetando que você não consegue. E você não consegue pelos teus medos, pela visão que você tem, inclusive de você mesmo. Então, eu comento isso porque cada etapa da nossa vida vai requerer dos 20 aos 30, aos 35, enfim, é o período onde a gente está validando. Veja, né? Primeiros empregos, primeiros negócios, a gente está conhecendo o mundo, a gente quer ser validado, quer que as pessoas nos reconheçam. Dos 40 para cima, de uma forma bem geral, claro que é mais aprofundado, né? Mas de uma forma bem geral, a partir dos 40, eu faço a grande autoavaliação. Aquilo que eu estou fazendo é o que eu de fato quero fazer? É sobre isto qual é a minha... Uma pergunta interessante, né? A minha relação com aquilo que eu faço é por necessidade ou por oportunidade? Eu estou fazendo o que eu faço porque eu preciso pagar as minhas contas? Porque se eu sair daqui... E tem pessoas hoje, a grande maioria, vocês ficariam pasmos assim. Lamentavelmente não tem dados sobre aquilo, mas na minha experiência... A maioria das pessoas hoje, executivo, que ganham bem, estou falando a média de um salário de um gerente, 10 mil reais, 12 mil reais, diretores vai para 20, 25, daí para cima ganha comissão, dinheiro tem, mas a pessoa entrou numa conexão de necessidade, ela gasta o que ela não tem, ela vive mantendo um padrão que lhe exige, só que veja, a pessoa acha, mas eu como vou me manter, mas está todo mundo na mesma, né? Então assim, é um círculo nocivo, né? E as pessoas extremamente ansiosas, depressivas, porque não sabem, né? Eu quero realmente isso aqui, e esse momento é transcendental nesse período, né? E por isso que a gente acompanha de longe esse movimento, né? Inclusive que o próprio LinkedIn, alguns anos atrás, né? Que é sobre pessoas, contratem pessoas acima dos 50, valorize essas pessoas, tudo, né? Eu vejo um movimento, tem um supermercado, não vou fazer merchan, mas eu vou valorizar o que é bom, tem que ser compartilhado, né? Vou dar esse exemplo porque não conheço outros, mas com certeza tem, o Festival. Vocês perceberam que os supermercados Festival, a grande maioria dos seus funcionários são pessoas idosas? Né? Não tinha percebido. As caixas são pessoas idosas, a grande maioria, né? Super simpáticas. É isso.
Meu Deus, a pessoa diz, bom dia, não, mesmo cansada, olha essa cola aqui. Já aconteceu comigo de pegar, aparecer um preço, quem cuida do seu dinheiro, quando você cuida do seu dinheiro, teu dinheiro cuida de você, então sim, fico atento ao preço que passa lá, às vezes passa errado, e eu digo assim, passou aqui, nossa, desculpe, tipo, não é nem culpa da pessoa, nossa, não desculpe, chama a pessoa, olha lá, ou apareceu, uma vez aconteceu comigo, né, apareceu na verdade o que você escolheu era um outro, no entanto, vou passar o preço, sabe, tipo, coisas que não, um cuidado, uma gentileza, há muito valor nas pessoas com experiência, né, eu digo isso, trago aqui, porque a pessoa precisa enxergar que está nesse momento, né? Eu não vou, o gerente, né, que sai de uma empresa, né? Olha aqui, compartilhando coisas que eu ouço no dia a dia. Executivos que eu acompanho, que foram demitidos, né, demitidos ou saíram do tempo de casa da empresa, a grande maioria está em processos, já tem um estágio de depressão. Vocês acreditam que a grande maioria fica em um estágio depressivo não porque está sem emprego, mas porque perdeu o título de gerente, de diretor. Não é mais o diretor de tal empresa. Quem sou eu? E olha a questão da identidade, né? Você não é o cargo não é seu, o cargo é da empresa onde você está. Algo que eu defendo muito. O que você é a sua carreira. Qual é a transformação que você gera através do seu trabalho? Quanto mais clareza sobre isso, se no momento você não tiver um emprego, você ou pode trabalhar em outro lugar, mas eu estou com 60, ninguém vai me contratar. Então cria uma oportunidade, cria uma consultoria, vai conhecer o Sebrae da vida, vai buscar, sempre vai ter gente que precisa daquilo que você faz, você facilita a vida de alguém, sempre vai ter. Você precisa criar oportunidade, precisa começar a se fazer as perguntas certas, né? Não, ninguém vai me contratar. Você tem, 15 mil empresas. Você foi nas 15 mil? Nenhuma te contratou? Mas as pessoas falam. Mas que pessoas? As pessoas estão projetando as limitações delas. Para elas não devem, mas para você já foi? Você já se testou? Então, esse tipo é importante compreender os momentos, né? Porque ainda mais dos momentos de cada pessoa, porque as pessoas com motivações diferentes, iremos conviver juntos. Você colocou o exemplo da sua família, né? Onde tem pessoas com muita experiência, tem os jovens, né? E às vezes, né, os choques culturais, né? O jovem, na sua inexperiência, quer mudar tudo, e na velocidade quer mudar tudo. Os mais experientes, devido às suas experiências, dizem, isto aqui não vai dar certo porque nós já fizemos. No entanto, aí tem um sinal de interrogação. Essas pessoas experientes, elas testaram aquilo num outro período de vida, num outro momento histórico, sociedade, tecnológico. Então, não estamos comparando A com A, estamos comparando A com B. No entanto, né, e as pessoas inexperientes, elas vem a ilusão que é colocada, né? Tudo é startup, tudo milionário, tudo nessa ilusão, e aí eles vão para a realidade, né? E que não é bem assim, né? A gente vê números, por exemplo, de startups, não é aquilo tudo, nem tudo unicórnio, a grande maioria das startups acaba depois de 2 anos, quebra. Então, assim, a gente tem que desromantizar e desmarketizar muitas das coisas que são colocadas e trazer para a realidade. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito e levo para tudo, né? Quando pensamos diferente ou quando temos visões diferentes, ideias diferentes, a gente sempre se vê como algo que precisa encaixar um com o outro. Sabe que eu falei no momento a metade da laranja? Não existe metade de nada, isso é uma laranja inteira. Então, normalmente quando a gente diverge de certos assuntos, de opiniões, a gente foca nos lados que não se tocam. Sim. Você pensa A, eu penso B. Porque na minha época assim, na sua era assim. No que separa? A abordagem correta não é isso. Isso é uma abordagem errada, a abordagem correta. Onde que nós nos tocamos? Né? O que da sua experiência pode me ajudar a eu enxergar uma oportunidade e o que eu, com a minha energia, com o meu processo, eu posso... podemos criar algo juntos, né? O que eu posso, por exemplo, um cara de 20, né? Com um de 40, né? Um de 20 ainda mora com os pais ou mora de aluguel, compartilha um espaço com alguém, paga um quarto. O de 40 provavelmente já paga escola, tem que manter ajudar a complementar renda em casa. Tem outra
momento de vida. Então, análises de alguém de 40 nesse momento de vida vai ser totalmente diferente a alguém de 20. Estou dando apenas exemplos, tá? Momentos de vida. Um vai dizer assim, mas se der errado, eu volto para casa dos pais. O outro não volta. Né? Se der coisa, eu vou dividir um apartamento com alguém. O outro não consegue. Você percebe que o nível de risco é totalmente diferente? Estou falando idade, tem pessoas que 20 já, super... Estou falando apenas comparativamente. Então, o nosso nível de motivação, o nosso nível de importância, o nosso nível de decisão é influenciado diretamente por alguns fatores. Momento de vida, que é o setembro. Qual é o momento de vida? O que vai motivar? O que motiva um de 20 e não motiva um de 40? Pode ser que sim, 8 bilhões de pessoas, de uma forma geral. Entender o momento de vida. Segundo, qual é a vida? Um de 40 normalmente sempre vai pensar assim? Não, o que vai influenciar além disso é a sua mentalidade, que é pelas crenças, pelos seus medos, por tudo aquilo, né? Quando voltamos, né? O que motiva uma pessoa são alguns fatores, né? Alguém que ganha autoconhecimento, autoconsciência, primeiro vai entender o seu momento, né? Qual é o meu momento, né? O que eu quero, qual é o meu momento de vida? A gente, antes do podcast iniciar, a gente estava falando sobre o autor daquele conceito de Minha Vida Rica, que é um milionário. Depois a gente pode colocar, inclusive, dentro da descrição do vídeo para o pessoal ir lá buscar. Dá uma olhada, super interessante, né? né? E ele fala, qual é o seu conceito de vida rica? Né? Porque as pessoas querem dinheiro normalmente, né? Mas para fazer o quê? Mas para ter uma vida confortável. Confortável como? Né? O que é uma vida rica para você, né? Para mim, Sebastian, eu vejo que eu tinha conceitos de vidas ricas ao longo da minha trajetória, né? Com 20, 30 e poucos anos, né? No início do casamento, né? Mas sem filhos, era ter, porque eu precisava validar toda a minha história, enfim, né? Quanto mais eu tinha, mais bem sucedido eu me considerava, né? Aí, claro, tinha a questão de você precisar se afirmar perante as pessoas. E hoje eu digo, hoje eu não preciso me afirmar para alguém, né? Então, assim, eu não preciso que ninguém me valide, eu mesmo me valido. Hoje o meu conceito de sucesso tem a ver com liberdade financeira, né? Liberdade financeira, liberdade é poder ter o poder de escolha, não é acumular, né? É ter o suficiente, né? Eu gosto dessa expressão porque é ter muito, ter pouco. O suficiente para quê? Para eu ter uma vida confortável, para eu poder usufruir a minha vida rica, né? Eu brinco, né, que eu descubro que a minha vida rica é viver cada vez mais como se eu estivesse num constante spa de luxo, 5 estrelas, né? O que é um spa? É minimalista, né? Ou seja, tem tudo de ter coisas materiais o suficiente, né? Tudo de extrema qualidade. Sabe quando você vai num hotel, num spa, tem frutas para comer, o que você come, não é quantidade, não tem um buffet continental, né? Tem coisas assim, tudo o suficiente, mas muito bom, muito saboroso. Viver a vida assim, né? De uma forma confortável, poder viajar, ter experiências, trabalhar o tempo suficiente. Mas é muito, é pouco? O suficiente para eu ter os resultados que eu quero, que eu busco, que me deem a vida para mim e para minha família que eu quero. Então, isso significa que às vezes vou ter que trabalhar 12 horas por dia? Sim, e vai ter dias que eu vou trabalhar 3 horas por dia. E vai ter dias que eu vou pegar uma semana inteira de férias no meio da semana, não na época de férias. Esse é o meu conceito de vida rica. E isso, né, quem determina essa realidade sou eu, né? Das minhas capacidades, cada vez mais eu digo assim que cada vez mais me vejo como um psiconauta, né? Aquele tipo, sabe, um astronauta que descobre o espaço? Um psiconauta é um astronauta interno, né? Que mergulha para encontrar o melhor de si, as suas dores, né? Através de todo tipo de experiências. E cada vez mais eu descubro que eu me via a minha realidade era limitada por aquilo que eu acreditava que eram as minhas capacidades, né? Só que o que eu, sabe, eu posso, as minhas crenças de capacidade não eram nem minhas. Elas foram construídas pela visão que a minha mãe tinha, pelo que o meu pai tinha, pelo meu ambiente, né? Então, eu posso construir essa vida, e esse é o momento, essa vida que eu quero, claro que eu posso. Eu preciso ressignificar as minhas crenças, eu preciso agir e fazer todo o meu processo, né,
de mudança, porque eu vou viver, eu estou vivendo agora a vida que eu quero viver, com as minhas decisões. Eu cada vez mais fico perto daquilo, nas minhas ações e nas minhas decisões, né? Por mim e pela minha família, né? Quando a gente chega, isso independente de idade, né? Porque idade não define a mentalidade. No entanto, a mentalidade define as nossas conquistas da vida. Uma pessoa que cresceu num ambiente de inconsciência, né? Inconsciência eu digo sobre as suas capacidades, ela vai chegar com 20, com 30, com 40, com 50, acreditando que o mundo acabou naquele momento. Meu Deus, agora com 40 não consigo fazer nada porque vi. Mas quem disse para você? Vamos avaliar mesmo, isso é possível? Sabe? E é um momento onde você precisa sentar e fazer literalmente isso que, sabe, existe imagine aqui uma linha do tempo. Vejam aqui no meio o eu do presente, eu agora, né? Com tudo, minha mentalidade, meu estilo de vida, tudo agora. E para cá tem o eu passado e o eu futuro. Como diria, né? Fugiu agora o nome do autor, mas vou lembrando que é importante o conteúdo, né? Ele diz assim: um passado conhecido criará um futuro previsível. O nosso eu do presente, ele é construído por todas as experiências do nosso passado. Aquilo que você acreditou ser verdade, né? Aquilo que as pessoas disseram que você era capaz ou não. Né? Nós temos crenças do tipo de identidade, do tipo de merecimento e do tipo de capacidade, né? Essas ideias que você acredita ser de você, que tem a ver na psicanálise a visão do ego, né? Que é o filtro com o qual a gente enxerga, essa visão da realidade é influenciada por esse filtro. Então, o seu eu do presente, o que você precisa do presente para um futuro? Estou com 50, se eu tivesse 30, ganharia 20 anos. Não. Essa distância, para você chegar no lugar onde você quer chegar, né? Essa distância, ela é relativa. Essa distância, como eu gosto de dizer, ela será maior ou menor dependendo de duas coisas. Da qualidade das decisões que você toma na sua vida, se fazendo perguntas certas, perguntas corretas, e do impacto das ações que você realiza. Esses dois fatores quanto maior a qualidade, elas vão diminuir. Então, num ano, em 6 meses, você pode fazer uma revolução na sua vida. É o projeto que eu estou colocando para mim. Eu estou recuperando, com todo o tempo passado, as experiências para eu manifestar tudo. Carreira, negócio, dinheiro, experiência. A minha vida rica. A minha vida rica, tá? Inclusive o meu corpo rico, né? Esse processo eu coloquei lá na inteligência artificial. O Sebastian com 40 anos. E tô lá, hoje de manhã estava na academia. E é isso, decisão. Como fazer com que dê certo? Essa é uma pergunta que eu anoto no meu caderno. Como fazer que dê certo? Porque, não dá porque... Não, essa é a pergunta errada, a pergunta certa. Como fazer com que isso dê certo no meio de tudo isso? Eu preciso que dê certo. Qual decisão vou tomar agora? Qual é a ação? Então vejam essa linha de novo. Este tempo vai depender disso. Só que eu preciso trabalhar o meu eu do presente. Eu preciso ressignificar, preciso me conhecer, sabe? Fazer o raio-x de como eu penso, sabe o Globo Repórter? Como eu penso, como eu relaciono, qual o conceito que eu tenho de dinheiro, né? De esforço, sabe? Tem algumas pessoas que não são bem-sucedidas porque tem uma crença de que para ser rico você tem que trabalhar muito. Para ter dinheiro tem que trabalhar muito, porque o que nos vendem no dia a dia? Trabalho enquanto os outros dormem, sacrifício, trabalho duro. Não teve o próprio negro, né, que virou um meme, 12 horas de trabalho não deixa ninguém continuar na pobreza. Olha que falta de tino, né, que falta de empatia. E aí tem gente que trabalha 20 horas e não sai, porque não é a quantidade, né? Tem série de fatores, oportunidade, milhares de coisas. Mas, de novo, quantidade não é sinônimo ou certeza de que você vai trabalhar muito, de que você vai ser bem sucedido, né? Então, assim, qual é a sua visão de você mesmo de capacidade, né? Qual é a visão que você tem de você mesmo sobre identidade, sobre merecimento, sabe?
Uma vez numa conversa com o Laudemir, a gente estava anos atrás falando sobre minimalismo, que a gente foi do maximalismo, vou dizer assim, de ter muito, para o minimalismo. Só que a gente define hoje o nosso minimalismo como minimalismo luxuoso. O que é o luxuoso, né? Porque o conceito sem conhecimento do minimalismo é ter pouco, né? Ter pouco. Mas eu questiono, mas o pouco, o que é pouco para cada um? Né? E aí veio a palavra do suficiente, né? Quem avalia quanto sou eu no momento de vida que eu estou. E por que luxuoso? Me referindo à qualidade. Então eu quero usufruir de tudo que seja na quantidade suficiente e de extrema qualidade. E esse minimalismo luxuoso, quando a gente estava bem no início, alguns anos atrás, eu disse assim, eu quero ter, não me lembro qual era o contexto, mas eu disse assim, eu quero ter este e este. E Laudemir fez um comentário assim, não, mas para ter este você precisa abrir mão deste, tipo, eu não podia ter os dois. Na hora, eu disse assim, eu vou ter os dois. Quem disse que para ter uma coisa eu preciso abrir mão de outra? Quero ter os dois. Sabe? E aí eu percebi, né, uma crença no outro, e às vezes você, é verdade, né, para abrir uma... Não, mas quem disse? O outro está projetando as limitações do outro. Se eu não tenho consciência disso, eu acredito e passo a ver como se isso fosse uma verdade para mim. Não, quero ter os dois. Nem me lembro o que era, né? Mas não era sobre a situação, mas era sobre se eu quero, o que me impede de eu ter ou não ter o que quiser, ou de viver as experiências que eu quero viver. É essa limitação, né? Então, voltando para essa linha do tempo. Esse eu do presente, né, é construído pelos várias e diferentes camadas, né, desses setênios, vou utilizar, né, do Stein, essa estruturação, mas por todas as nossas influências, né? Se a gente quer fazer diferente, né, a gente precisa ter uma abordagem que eu li, eu estou adotando como uma fala, né? Em quem você precisa se transformar para você ter e viver as experiências que você quer ter, né? Quem você precisa deixar de ser. Faz sentido? Vou beber minha água, né, gente? Faz sentido, Gustavo? Faz, né? Simples assim. É. E aí? O que você acha? Sabe, em momentos como esse, a gente menospreza o poder do silêncio. Isso quando dou palestras, treinamentos, né, e eu faço alguma pergunta assim para as pessoas, né, ou criamos momentos reflexivos e tem pessoas que não sabem lidar com o silêncio. E daí, tipo, fica isso, né? Faz sentido? Silêncio funeral, sabe? Né? Tá todo mundo pensando. Exato. Daí tem a pessoa que fica incomodada. Não, mas você está pensando em alguma coisa? O silêncio é terapêutico. Está acontecendo milhares de coisas. Você tem que dar tempo ao silêncio. Então, aprender a lidar com o silêncio do outro não significa que não esteja acontecendo. Está acontecendo lá. A pessoa tem o seu momento reflexivo, né? Lembra, a gente quer sempre as respostas, mas a gente se faz as perguntas certas. Esse é um momento reflexivo para a gente começar a se fazer perguntas certas, né? Tem dinâmicas, por exemplo, de trabalho. Estava esses dias falando com 3 empreendedores, donos de uma empresa, né? E eles, no conceito de nós temos que estar na empresa trabalhando o tempo inteiro, porque isso é meio de uma crença de capacidade. Se eu não estou, eu não sou bom o suficiente, eu tenho que me matar trabalhando. Essa era a essência que chegamos, né? O que era? Sabe, não pegava férias, não tinha tempo com a família, não sabia o que era ter vida fora do trabalho, porque foi dentro dele, a gente vive para trabalhar, né? Era mais ou menos isso. Tem que estar o tempo, me provar capaz, fazendo, né? E daí é engraçado que estávamos, né, os 4, e daí veio a reflexão e veio a questão do silêncio, né? E daí esse que se cobra mais, né? Não vou dar nomes, né, porque pode assistir, mas ficou em silêncio e o sócio dele... Mas você não vai falar nada? O que era? Daí, sabe, tipo, esperando... Eu falei a mesma coisa que eu estou falando agora. O poder do silêncio, calma. A resposta ela vai vir, ela não necessariamente chega por você agora, mas ela precisa chegar até você. Vai chegar depois, numa conversa com vocês, tomando um banho, sabe? Num momento fora a pressão do dia a dia.
A resposta chegará, seja dentro de você ou através de você. Mas a gente precisa valorizar o poder do silêncio, ainda mais com as coisas tão importantes, né? Você falou aí da questão não vamos trabalhar 12 horas ou de trabalhar 20 horas e a pessoa não ficou rica. Mas você terminou a frase do silêncio, ali antes do silêncio, quem você quer ser. E aí, quem você quer ser nesse sentido? Você quer ser alguém bem-sucedido porque você está vendo uma pessoa, eu quero ser o Thiago Negro, ou ou vamos usar o ser e estar na palavra em inglês, que é uma palavra só, né? Então, onde você quer estar, talvez, eu acho que é o provocante do negócio, da tua fala, para as pessoas que estão em casa aí nos assistindo. Ou até você pode até me explicar melhor, você quer ser ou onde você quer estar, né? Porque a gente está aí se inspirando a melhorar e no nosso caminho, sem ter que imitar o caminho do outro. Mas aí você, quem que você quer ser? Não quero ser o outro, eu quero estar melhor, talvez usando aquela pessoa como guia. Até por isso que a gente lê tanto livro de histórias de pessoas, para a gente se espelhar um pouco, né? Então, aquela questão de para onde você quer evoluir e qual que é o teu objetivo. Acho que o principal disso, como a gente estava conversando antes ali, você precisa ter um Porsche? Não, mas gostaria de ter um Porsche. E aí, traça o teu objetivo e vai, né? Mais ou menos isso. Eu vou dar uma resposta que as pessoas não gostam. Depende. Né? Lembrando, as pessoas querem respostas. É igual depende. Talvez. Talvez. Porque depende, né? Tem vários fatores, né? A gente está aqui a modo de tornar andragógica, né? Como adulto aprende, uma maneira lógica. Estamos limitando as falas para que façam sentido para as pessoas, né? Então, é muito mais complexo do que a forma simplista como a gente está compartilhando aqui, né? Porque depende, né? Uma percepção pessoal. Eu quero ser ou estar, o que vem primeiro? É como o ovo ou a galinha, o que vem primeiro? Eu, pessoalmente, acredito que um potencializa o outro, né? Independente de qual caminho você comece. Eu quero estar. Então, hoje você quer possuir, se tornar uma pessoa X. Começa por lá. Lá, você vai descobrir, é isso mesmo que você queria? Você vai para o ser. Eventualmente, você começa pelo caminho do ser. O que eu realmente quero? E, consequentemente, vai te levar no quem você quer estar, né? Onde você quer estar. Então, não vejo como uma coisa como a outra. As grandes motivações, né? E aí trazendo os próprios setênios, a própria evolução das pessoas. Esse tipo de perguntas mais reflexivas, elas acontecem no momento de vida que normalmente acontece na época dos 40 para cima, né? Que é aquele momento onde você já criou uma história, você não está no começo de nada, você já iniciou algumas coisas, então já leva um tempo no mercado de trabalho, já passou por alguns relacionamentos, então você já teve experiências do que deu certo, do que não deu certo, você chega com uma bagagem emocional de experiência para começar a se questionar o ser. Antes disso, no início, por exemplo, acabei de fazer um curso, numa formação, primeiro emprego, você não tem muita referência, não tem experiência de vida. Eu quero o que aquele quer. Eu quero ter aquele... Percebe? Como se isso fosse o seu ser. Só que veja, essa pessoa com 20 e poucos, 30 e poucos anos, ela vai construindo aquilo e vai chegar nesse período, normalmente, né? Não necessariamente, mas normalmente, onde a pessoa vai começar a se questionar. Vale a pena? Era como eu com o Lau, há 10 anos atrás, né? A gente comprou uma casa de 400 metros quadrados para 2 pessoas, porque a gente imaginava o custo daquilo, a gente vivia para manter, chegou cada um com um carro, a gente, sabe, com uma vida onde a gente literalmente ganhava para manter, né? Mas vamos uma férias, não dá. A gente chegou, meu Deus, a gente está numa estrutura que não é a nossa, não é aquilo que a gente quer, não está nos trazendo o que a gente acreditou que iria nos trazer,
E a gente decidiu fazer. E aí começa o processo de ressignificar o que é sucesso, do minimalismo, de começar a cuidar do dinheiro, né? Brinquei com o dinheiro lá que aparece R$1 de. Não é mal de vaca, né? No sentido assim, quanto mais eu cuido do meu dinheiro, mais ele cuida de mim. Então, sim, é R$1 que se eu juntar tudo dá R$30. Tem que cuidar do seu dinheiro, valorizar o dinheiro, né? Quanto mais eu cuido, então assim, hoje eu cuido com essas experiências, né? Se eu quero investir em algo, não é para ter, por exemplo, hoje eu não tenho carro, meu conceito de sucesso é fazer tudo a pé. Meu trabalho, quando viajo, me permite fazer de Uber. Então, para mim, hoje, ter um carro, se for ter um carro, tem que ser uma Evoque da Land Rover, né? É isso. Eu acho maravilhoso esse carro, né? Mas mais por uma questão prazerosa de poder viajar, mas não para mostrar a alguém, né? Mas seria, olha, agora eu vou colocar este carro, vai ficar o dia inteiro parado, né, no estacionamento, né? Agora tá tendo tranquilo, não vou, né? Porque é uma questão da praticidade. Mas essas reflexões, Gus, e isso que eu acho fantástico, né? Não existe um certo ou errado, sabe? Cada um vai se descobrindo. Tem esse conceito, né, que às vezes soa meio místico, né? A iluminação, né? Ganhar consciência de uma pessoa. A gente utiliza na psicanálise essa abordagem. Mas a iluminação quanto mais consciente você vai ficando de você, quanto mais nome você dá a quem você é, aos seus pontos fortes, aquilo que você não é tão bom, a sua história, você está dando luz a você como um todo. Essa consciência de quem você é e entendendo que o que você faz é reflexo de várias histórias, você começa a decidir, né? Esse processo independe da idade, mas o que eu chego cada vez mais na conclusão, essas perguntas se fazem cada vez mais quando a iminência da morte está acontecendo, né? E isso, por exemplo, tem relatos de pessoas, por exemplo, nos estágios terminais, né? 20 e poucos anos, um ano de vida, e pergunta: o que você faria da vida, né? Tem uma médica, se não me engano, ela é oncologista, e ela tem um TED, vale muito a pena. O título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Ela entra para dar, não é um conceito, não é cuidados paliativos, é morte de qualidade, né? Suporte à morte, né? Não é suporte à vida. Não é suporte à vida. Ela trouxe um conceito de suporte à morte. E ela entra especificamente, né, no programa multidisciplinar de profissionais quando a pessoa já tem determinado 3 meses de vida. Então ela acompanha os últimos 3 meses de vida da pessoa. Vale muito a pena. Nossa, deve ser chocante, Meu Deus, não. Ela esteve no Congresso de Felicidade do ano passado aqui em Curitiba, que aliás vai ter agora final de novembro de 2023, gente. Muito legal. E ela fala ela traz isso, né? A gente espera que no decorrer normal da vida você vai morrer com 80 anos, né? Então essas perguntas aconteceriam com 40, 50, 60. Por que acontecer lá, né? Se num perigo de morte você começa o arrependimento, né? Eu poderia ter feito, sabe? A gente faz essas perguntas. Por que a gente esperar esses momentos? Por que a gente não pode começar a se questionar agora, a partir de agora, independente se você está com 20, com 40, com 60? Porque a partir de agora você não começa a se fazer esse tipo de questionamentos, né? A estar perto de ambientes onde te proporciona esse tipo de reflexões, né? Então até qualificar o ambiente onde você está, as pessoas com as quais você convive estão em qual estágio, né, de vida, né? Perfeito. Às vezes você vê e veja, não tem a ver com, a gente está falando de sucesso num dos conceitos de sucesso que é a materialização, né? Então ter coisas. Tem pessoas riquíssimas, onde dinheiro nunca mais será problema na vida delas, nem das sucessões seguintes. Com uma mentalidade, um nível de consciência, né, fantástico, né? Tem outras pessoas que são simples, que têm um nível de consciência fantástico, porque veja, a gente tem um conceito errado sobre a percepção de riquezas, né? Aqui, uma vez eu vi um documentário que falava assim, o Ocidente tem uma visão de quanto mais material, menos espiritual.
E no Oriente, quanto mais espiritual, menos material. E a pessoa falava, eu erro. Tem que ver, uma coisa flui com a outra. Ser desprendido materialmente não torna você mais espiritual do que uma pessoa que tem poses o dinheiro mais do que outra. Não é isso, né? Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento de saber dosar, né? O que é muito para uns, o que é muito, o que é sucesso para uns, o que é sucesso tem a ver com essas crenças de identidade que eu comentei, né? Quando a pessoa sai de um emprego, ela não é mais o gerente, mas você nunca foi, você estava gerente, o cargo não é seu, né? Agora, então, tiro a crença da identidade, né? A sua identidade tem a ver com as suas capacidades. Qual é a transformação que você gera no seu trabalho? Quando eu tiver claro isso, como tornar isso um negócio? Porque a gente não sabe fazer os nossos negócios. Uma pessoa que está saindo, por exemplo, está com 50, 60 anos, você trabalhou, não está se posicionando no mercado de trabalho, você já pensou que você pode tornar a sua expertise um negócio? Você pode agora ir no Sebrae da sua cidade e lá ligar ou ir no Sebrae que eles vão te mostrar. Vou orientar como é que faz. Eles são organizações, primeiro, sem fins lucrativos, uma organização que quer muito ajudar você nos micro e pequenos empreendedores e vai te ajudar passo a passo. Olha, quais são o seu know-how? O que você fazia todos esses anos? As pessoas acham que a única via de trabalho é ser empregado de alguém. Não necessariamente. Pergunta certa seria, como posso tornar esse meu momento numa oportunidade? Sempre vai querer gente, sempre vai precisar de gente querendo os seus serviços. Né? Então você pode, e aí você transforma uma necessidade numa oportunidade. Aí você começa, essa nova fase da minha vida com 50, 60 anos, com 40, seja a idade que for, eu começo um novo capítulo, literalmente, de vida. O que eu aprendi daqui, o que eu quero continuar fazendo e como ganhar dinheiro suficiente de trazer liberdade. A gente vê cases de empreendedores de sucesso que começaram com 50 anos, com 60 anos, sabe? Então, é sobre se fazer perguntas certas, estar em ambientes que te ajudem a ver oportunidades, estar com pessoas que te ajudem a te fazer perguntas certas, a pergunta certa que abre um caminho, que mostra uma oportunidade. Quando as pessoas dizem não vai dar certo, é isso mesmo, tá tudo uma merda, tá? Quando as pessoas falam ambiente fúnebre para você, é as limitações delas, elas estão projetando o que não deu certo para elas. Ah, mas ela foi lá falar com o mesmo lugar da mesma forma, mas era ela, não era você. Você foi lá e que experiência você teve? E você está dizendo todo mundo porque você foi falar com 3 pessoas e só 3 te falaram, e você está falando todo mundo? Você está avaliando quais são as possibilidades. Como diria uma empreendedora, a Priscila Selo, né? Ela diz assim, eu só acredito em Deus, pro resto quero números, né? E aí ela diz assim, né? Mostre dados. Se você diz todo mundo, quantas pessoas são todo mundo, né? Eu tentei várias vezes, quantas? Né? A mesma coisa, nossa, estou atarefado, tenho milhares de coisas para fazer, quantas? Porque milhares é diferente de 4, de 10, de 15, de 58, compreende? Então o nosso cérebro, ele é muito fatalista, de uma forma geral. E essa visão fatalista de que não vai dar certo, de que é ruim, de que é difícil, é criado pelas nossas crenças, pela nossa mentalidade, pela nossa história, por aquilo que a gente vem falando. Então você só vai literalmente, o Joe Dispenza que falou, o seu passado conhecido criará o seu futuro previsível. Boom. Só vai Deu fazer tempo isso. ainda de lembrar. Veio, a iluminação. Iluminou. Joe Dispenza. Maravilhoso. Obrigado, muito inclusive. bom esse ponto de ter milhares de coisas para fazer. E quantas? 4, 5, 6, 7, 8, né, DJ? Então isso aí é bom para lembrar o DJ. Então, que aí tem que parar de se vitimar, né? Tem que parar de achar que é vítima de tudo do momento e da sociedade, né? E começar a botar no papel, é isso aqui que eu tenho que fazer e vamos fazer e para de ficar chorando e vai. Sabe uma coisa, Gus, isso me fez lembrar, veja como eu faço as avaliações, né? Como eu tento me colocar no dia a dia. Quando cada pessoa tem o seu momento,
né? E veja, a realidade, ela é uma visão que a pessoa tem baseada na sua história e na sua percepção. Então, por exemplo, a gente fala com empatia, né? Nem todo mundo, né? Você consegue chegar e dizer assim, mas você não tá vendo isso mesmo? Acorda aqui, para, tem que sair, tem que reagir, sabe? Tipo, bota um cropped, reage, né? Aquilo. Nem todo mundo, né, está consciente desse momento. E aqui a gente tem que praticar a empatia, né? Porque a gente quer sair, que todo mundo muda e todo mundo precisa fazer. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Tem lugares onde você jamais conseguirá se colocar, né? Se uma pessoa hoje ela está com essa forma de pensar, imagina, vamos dar um exemplo qualquer. Uma pessoa nos 40, 50 anos que tem um relacionamento, que tem dependentes financeiros e emocionais, ficou sem emprego, né? Está 1 ano sem emprego, né? Não consegue dar, está vivendo, compartilha. Imagina uma dinâmica totalmente desestabilizada. Mais do que financeira, emocional, porque financeira de alguma forma você dá um jeito, você tira alguma coisa, você volta. O financeiro, de alguma forma, você mexe. O emocional, ele se abala a um ponto que ele desbalanceia todo o processo. Imagine uma pessoa como essa, onde eu dizer para essa pessoa, reage, vamos, acorda, pode ser um gatilho para ela afundar ainda mais, porque ela vai reagir dizendo, eu estou tentando de tudo, eu não estou conseguindo, você não está entendendo? Então, a gente nesses momentos tem que praticar a empatia. É acolher, ouvir a dor do outro e mostrar, não pelo empurrão, mas pelo ambiente. Sabe uma forma da gente ajudar essa pessoa? Vamos, você já conheceu esta pessoa? Você já conheceu este negócio? Você já viu isso? Eu vou te ajudar, vem, vou te mostrar, né? Essa pessoa, ela precisa de acolhimento, precisa que alguém entenda, que diga assim, eu não consigo nem imaginar o que você está vivendo, mas eu quero te ajudar e eu vou te mostrar aquilo. Quando a pessoa, porque o nível emocional, a carga emocional, ela não consegue ver o que você diz, meu Deus, mas está escrito aqui. O emocional é uma manta, fica na frente e não consegue, porque ativa as crenças de que vai faltar, a escassez. Veja, como disse, qualquer coisa eu vou voltar para casa dos meus pais. Não adianta, não vai voltar. Não consegue voltar, mesmo que queira. Então, assim, tem um nível de pressão emocional que como a gente pode ajudar alguém que está num momento desse? Mostre um caminho, leve. Olha, você já viu esse podcast, por exemplo, né? Olha, se você conhece alguém, manda o link disso para alguém. Olha, dá uma olhada nisso. Olha, eles estão falando sobre pessoas que fazem sobre esse momento, sabe? E deixa com a pessoa e estimula para a pessoa se sentir acolhida, o que as pessoas precisam hoje. Estava falando sobre reconhecimento. Sabe por quê? Qual é o verdadeiro reconhecimento que as pessoas querem dentro do ambiente de trabalho e fora dele? Que você reconheça o sacrifício que elas fazem sem você fazer ideia. Você está dizendo, tem que entregar resultado, tem que trabalhar final de semana. Essa pessoa está abrindo mão de estar com seu filho, com as pessoas que ama. Está deixando de ter tempo para ela mesma. Ela não está falando isso para você. Ela quer ser reconhecida, ela não quer mais dinheiro necessariamente. Ela quer que você diga, Lucas, Gustavo, cara, putz, eu agradeço por vocês terem ficado o final de semana inteiro trabalhando. Sei o quanto, né, vocês têm as vidas de vocês. Poxa, eu fico feliz de vocês me ajudarem, né, a construir o que a gente está... Você coloca gasolina no foguete, porque você reconheceu o sacrifício que eles estão fazendo por entregar um resultado para você. É isso que as pessoas querem. É engraçado que eu vi um meme esses dias na internet, né? Que mostra um cara acordando e o meme foi bem legal a reflexão que... Inclusive tá nos comentários lá a mesma reflexão que eu fiz. Que, o cara, ele passa o dia inteiro fazendo coisas sozinhos. Só ele, né? Ele sai de manhã sozinho, toma o café da manhã, pega o casaco, pega a chave, entra no carro. Ele passa o dia inteiro sozinho. Só que ao mesmo tempo que ele passa o dia inteiro sozinho, tudo aquilo que foi entregue para ele ao longo do dia foi feito de pessoas, né? Tudo tinha mão de gente ali, em tudo que ele estava consumindo teve pessoas que participou. E em nenhum momento, né, foi reconhecido por isso, né?
que de fato quem trouxe um copo d'água, pô, o cara veio trazer um copo d'água para ele, da onde veio essa água, teve alguém que montou o cano, né? Sempre tem o trabalho da pessoa envolvida. E a reflexão é isso, mesmo a gente estando num ambiente onde tudo é feito de pessoas, a pessoa ainda se sente o dia inteiro sozinha, né? Porque tá tão no automático que não reconhecem ela não para reconhecer o próximo, e isso vira só uma bola de neve gigantesca, né? Vai indo. E assim, foi algo que eu achei bem chocante. Eu falei, caramba, velho, isso daí é muito verdade, né? Quando me caiu a ficha assim, eu falei, oxe. É verdade. Quando você fala no ambiente, aquelas coisas, né? Temos que tornar nosso ambiente humanizado. Ué, são pessoas que estão fazendo, já é humanizado. Sim, já é humanizado. Não é, sabe, aquelas bordagens que você percebe que a pessoa só fala clichêzão do mercado. O que é humanizado, né? Ter esse olhar. Ter esse olhar que tem pessoas que estão sacrificando suas vidas, que têm seus medos, que elas, sabe, eu falo, né, em alguns momentos, a pessoa tem que ter o espírito de dono. Não vai ter. Se você não colocar no contrato social, ela não vai, porque você perguntou para o dono como ele está emocionalmente cuidando do seu negócio? Você quer passar isso? A pessoa quer isso? Está acordado as preocupações que tem? Não quer. Então não é espírito de dono que você precisa trabalhar nas pessoas. Elas não querem isso. Elas querem ter clareza de como o trabalho onde elas estão é uma plataforma que ajuda elas a se potencializar. Se a pessoa entender que a carreira e o seu trabalho é um meio para... Esse meio pode durar 20 anos, como pode durar 1 ano. Hoje o turnover das empresas é 2 anos, as pessoas vão ficar em média 2 anos nas empresas. Mas que esses 2 anos que essa pessoa esteja sejam os melhores dela, que ela entregue o seu melhor. E aí ela pode ir, como hoje, né, as pessoas mais jovens nessa questão digital, elas vão, saem e voltam eventualmente. Elas não ficam direto, né? Elas passam, vou ter um período, sei lá onde. Volta para a empresa, o que se chama empresas em rede, né? São empresas que têm... operações muito similares, né? Então, uma é de serviços, de beleza, e a outra tem um e-commerce. Então, uma vai para outra, fica um tempo lá, volta, sabe? Você faz, no mercado isso é bem comum. Porque entende, agora preciso desenvolver esse know-how nesse lugar, porque agrega para a carreira. Aí eu volto para cá para trazer uma outra oportunidade, sim, sabe? Então, esses movimentos, hoje, eu vejo... Tem pessoas fatalistas, né, que dizem que a nossa sociedade, o mercado está ficando cada vez pior. Vejo muito pelo contrário, está ficando cada vez melhor. Olha, a gente está falando de emoções, né? As pessoas estão se questionando, as nossas crianças, né? Não sei se comentei com vocês um momento, né, com o Gabriel, que estava chamando atenção, e Gabriel, né, 6 anos naquele momento, e eu falei alto para ele, né? Gabriel, você está me ouvindo? Né? E ele... Papito, você não pode gritar comigo, eu sou uma criança, estou aprendendo. Na sabedoria dos 6 anos. Olhei para ele e falei assim, tá certo, filho, o Papito também está aprendendo a ser o seu papai, então eu peço desculpas por ter gritado com você. Olha que com a minha mãe, se eu fizesse qualquer coisa, minha mãe é um tapa. Nossa. Porque e tapa na cara. Voadora. Tapa na cara, né? Dá um tapa na boca, né? No rosto, sabe? Então, assim, não tinha isso. Então, as gerações, por mais difícil que seja, as pessoas estamos ficando mais conscientes. E esse olhar de oportunidades, né? Que a gente precisa falar mais para as pessoas, né? Para essas pessoas que estão em momentos de transição, como motivar, entender as pessoas. Quando a gente fala de humanização, eu me referi a compreender as pessoas. Mas antes de compreender qualquer pessoa, você precisa se compreender, né? Senão você não vai conseguir criar a conexão com a outra pessoa, né? Se você não sabe o quão difícil milhares de coisas dentro de você, você jamais começará a criar uma conexão de entender a dificuldade do outro. De fato, né? Porque fica intangível para você, né? Daí é complicado. Você sabe que eu sempre... Uma das coisas que eu pedi bastante para Deus, assim, foi ter empatia. Porque eu era justamente aquele cara que o cara vinha mal, eu falava, porra, para com isso, bola para frente, né? E na minha humilde ignorância, né? Não sabia me colocar assim de forma empática, né? De tipo, entender a dor, tentar compreender. Realmente tem lugares que eu nunca vou conseguir entender como que é, né? Porque... biológica, fisicamente, culturalmente, enfim, N coisas aí que impossibilitam a gente de fazer isso. Mas quando uma das coisas que
começou a eu entender o que é um sentimento empático, né, de empatia, é quando eu via filmes que tinham coisa com música. Coisa com música mexe muito comigo. E quando normalmente tinha filmes com uma cena de romance, né, ou muito triste e tocava uma música junto. A música, ela conseguia me despertar o sentimento, né, e aí eu conseguia, pô, isso que eu tô sentindo, eu tô sendo empático. Diferente de quando se eu estivesse olhando aquilo, cara, esse cara tá chorando porque bola pra frente, a vida é assim, sabe? Então, eu perceber essas coisas me ajudou a trabalhar no meu dia a dia também, né? Poxa, quando minha mulher tá brava comigo, veio falar comigo, ela reclama que eu sou bravo, e eu sou mesmo. E hoje em dia eu tento ponderar muito mais isso, né? Como que eu vou responder? Pera, vamos entender o que ela tá passando primeiro, vamos... Hoje em dia me ajudou bastante, mas uma coisa que eu queria compartilhar que me ajudou a identificar os sentimentos foi a música. A música me ajudou bastante com isso. A música é um psicoestimulador, né? De fato. Então, a frequência da música não precisa ter letra, né? A letra é um estimulador mais ativo. Mas a frequência da música, ela vai te levar, né, para alguns lugares, né? Dependendo tem pessoas, eu gosto, por exemplo, de trabalhar com música, colocar música ambiente em casa. Ah, eu também. Ela estimula alguns, por exemplo, treinamentos, né? Dependendo, eu coloco frequências, né, para trazer a pessoa mais para calma, sabe, um som, alguma coisa assim, e isso ajuda bastante. Mas sabe uma coisa, Lucas e Gus, que eu vejo como a gente tá, aquela expressão, né, vivendo e aprendendo, né? Então assim, eu aprendo a ser um melhor pai sendo pai, eu aprendo a ser um melhor marido sendo um marido convivendo, né? Tem uns momentos de luz e sombra, né? Uma expressão que a gente utiliza na psicanálise. Momentos iluminado, né? Tem momentos de sombra, vem essa raiva, o grito, né? A frustração, você respondeu, não pensou. Ser emocionalmente saudável tem a ver com essa percepção do que está acontecendo, né? Então, só o fato de você poder dizer assim, poxa, né, eu reagi, depois eu fui falar de uma forma, significa que você está cada vez mais se conhecendo mais, e vai chegar uma hora onde você age antes, pensa antes. Desculpa assim, deixa eu interromper, porque isso é uma coisa difícil, cara, porque é uma mudança de hábito, e assim, né, a gente já discutiu, eu acho que sobre isso, que toda vez que você vai fazer alguma coisa, aquele caminho tá marcado no teu cérebro, certo? Tá enraizado. Então, tipo, a minha reação, às vezes a forma como eu falo, não é que eu tô bravo, mas é que é tão agressivo, digamos assim, que tá marcado aquele caminho no meu cérebro, que é até difícil ele, porra, não, mas é pelo outro lado que você tem que ir, cara, sabe? E aí eu queria saber, assim, o que são práticas que a gente pode fazer que ajudem a construir esses novos caminhos, né? Que ajudem a você a conseguir mudar esses hábitos de forma mais afetiva. Eu já cheguei, só uma curiosidade, né? Mas eu já cheguei a ler que isso da nossa consciência e ter esses caminhos, tinham povos que eles inclusive trocavam ideias durante 2 estados mentais, uma vez são e outra vez bêbado. E se a ideia fizesse sentido nos 2 jeitos, é que daí beleza, aí estava aprovada, aí eles faziam as coisas. Olha só. Mas justamente porque quando ele estava bêbado, o cérebro estava fazendo outro caminho. E aí vem até uma explicação científica, né, de porque quando você bebe, você faz algumas coisas e você esquece. Porque o teu cérebro não está acostumado a fazer aquele caminho, então quando você bebe ele faz uma vez e quando você volta para a lucidez são, ele nem lembra qual que era aquele caminho que ele fez, né? E aí eu achei interessante isso, eu falei, poxa, quais que são essas trilhas que eu tenho na minha cabeça, que são traçadas, né? Que são ruins, que eu gostaria de mudar, né? Quais são outras bifurcações que eu queria abrir ali para conseguir expandir essa consciência, mudar certos comportamentos, né? E aí me fica a pergunta. E veja que interessante, né? Porque, na verdade, as emoções, elas criam um caminho neuronal, né? Então a neurociência, né, através dos estudos, de uma forma bem simples, né, para gerar bastante clareza, uma emoção de alto impacto, né? Então, por exemplo, algo muito ruim ou algo muito bom, elas geram um impulso elétrico. Esse impulso elétrico, ele vai, se já é frequente, ele vai criar um caminho, literalmente. Sabe como a gente vai de casa para o trabalho? Faz a trilha lá, né? Segue o mesmo caminho, né? Esse caminho, esse impulso elétrico, ele vai ativar, né, algumas regiões do cérebro
que vão começar a secretar neurotransmissores. Então, do impulso elétrico, ele se transforma num movimento fisiológico. Esses neurotransmissores, noradrenalina, epinefrina, enfim, né, serotonina, esses neurotransmissores vão viajar pelo corpo e eles vão transformar essa emoção numa expressão física, numa dor física, né? Então a gente chama na neurociência que um impulso elétrico, um estímulo elétrico que se transforma, ele somatiza numa dor física, né? Quando isso é repetido, esse estímulo, imagina esse movimento, esse caminho fica, qualquer coisa muito similar vai seguir o mesmo caminho, certo? Certo. Porque você já associou, então, por exemplo, um pensamento, ele vai ativar todo um estado hormonal dentro do seu corpo, né? Então, por exemplo, uma situação onde você percebe que vai ficar bravo, seu corpo já está reagindo. Já está puto. O evento não aconteceu ainda. Eu já estou puto. Mas o caminho já está indo, né? É como você dizer assim, vai para o trabalho, não sei que hoje não vai a pé, não vai de carro, vai a pé. Você vai sair pensando e você vai seguir o mesmo caminho, né? Você vai criar, e por isso que se chama criar uma visão daquilo que não aconteceu e fica nutrindo aquilo. Então, isso que acontece em termos de neurociência, né? Neurofisiologicamente, o que está acontecendo no corpo. Estou colocando uma maneira bem simples, tá? Só para que fique, para trazer clareza, para quem não está familiarizado com os conceitos. Como eu ressignifico, que é a expressão que a gente utiliza na psicanálise, né? Como dou um significado diferente a esse caminho, começando a entender qual é o gatilho. Gatilho, já ouviram a expressão gatilho? Sim. Né? O gatilho é uma crença lá que estimula o movimento. Então, aí que vem o processo de autoconhecimento, de autoanálises, né? De terapias, enfim, para entender. Lucas, neste caso, né? Mapeia, a primeira coisa, mapeia em que situações você normalmente entra neste estado de fico bravo. Você falou, eu sou bravo. Eu diria diferente. Você assume posturas bravas em certas situações gatilho. Então você não é, você está bravo. Você precisa identificar. É como a mesma coisa. Nós temos milhares de tarefas. Quantas, Lucas? Suas milhares são 1000 mesmo? Ou são 12? Né? Então deveria dizer dezenas. Dezenas quantas, né? Então mesma coisa. Você não é bravo. Você apenas tem algumas situações que gatilham ficar num estado de braveza. Quais são? Vamos mapear. Situações de acontece. Vai perceber que padrão. É um padrão. É situações que se repetem. Primeira coisa, mapear a situação. Segundo, o que motiva? O que desperta? Que vai buscar qual é a crença, né? E a partir desse momento, encontrou a causa raiz, associa diferente, né? Então, olha, vou inventar aqui uma situação. Você fica bravo quando chega em casa e... Posso dar uma situação real? Por favor, me dê uma situação real. Então, quando, por exemplo, assim, eu tenho meu dia todo planejado, eu perguntei no dia anterior, né? Lara, como é que vamos fazer com o Pietro, né? Você vai querer que eu leve para minha mãe, você falou com a tua mãe, e tá tudo certo. Eu planejo meu dia. Poxa, eu vou lá para a empresa, a gente tem, né? E normalmente isso acontece nos dias que eu tenho que vir para cá. Que é porque a gente vai fazer uma gravação, é porque tem reunião, é porque a gente tem uma reuniãozinha com o pessoal da agência e tal. E aí, quando eu acordo com o meu dia planejado, né? Porque eu gosto de acordar cedo, eu acordo ele regradinho. Ela me vem com não, mas você tem que levar o Pietro e tal. Mas Jesus Cristo, eu não perguntei para você ontem se você já tinha organizado isso. Eu não falei para você, porque aí, desculpa gente, eu até fiz de propósito um dia que eu falei, eu vou fazer ela sentir na pele. Aí ela tinha tudo organizado o diazinho dela lá, que ela tinha organizado um dia, que eu perguntei antes, né? O que você vai fazer amanhã? Falou, não, vou fazer isso, tá bom. Aí no dia a gente acordou, ela tinha um monte de coisa para fazer, tava na hora dela sair, eu falei, amor, mas você tem que levar isso, você tem que buscar isso aqui lá, você tem que não sei o que. Ela falou, pois é, mas eu tô atrasada. Pois é, você viu como eu me sinto quando você faz isso comigo? Eu fiz de propósito, né? Mas, cara, isso é uma coisa que me deixa eu ter vontade de pegar ela e arremessar na parede, sabe? Porque, pelo amor de Jesus Cristo, como que eu consigo mudar assim? Primeira coisa que me vem, não tem acordos claros, né? É questão de combinados, né? Então, por exemplo, situações, se já se repetiu, isso vai eventualmente se repetir de novo. Então, primeira coisa, né? Está claro o dia do outro, está combinado.
os que temos filho e não temos uma rede de apoio, precisam situações, por exemplo, né? Agora, o único celular que toca e faz barulho aqui é da enfermeria da escola do Gabriel, né? O único que toca, o resto vai aparecer, eu vou ver depois. O único que toca. E agora, o que eu faço? Então, momentos de emergência para com o filho, vai o primeiro que tiver liberdade. Eu não posso sair do meio de um treinamento, né? O Laudemir está no trabalho, na reunião. A gente coloca e tem muito claro, no momento de emergência, quem assume a responsabilidade, né? Para fazer tal coisa. Nós não temos rede de apoio, então não é tipo, liga para minha mãe pegar. Então, primeira coisa é definir os acordos, né? Para situações pontuais. Que tipo de tarefas são essas? Mas perfeito. São tarefas domésticas, né? Mas não é, mas é aí que tá. Definir o acordo. A gente tem os acordos. Ela quebra no meio. E aí? E é isso que me dá o gatilho de ficar puto. Sabe o que é? Eu já tô ficando puto porque eu já tô pensando. Sabe pensando. o que se chama a forma metodológica ou criança, digo, por exemplo, dentro de ambientes corporativos, né? Quando você combina uma tarefa com alguém, você deixa clara a consequência dessa tarefa não acontecer? Qual é, com uma criança diz isso, vou tirar os seus brinquedos, você vai ficar sem brincar. Qual é a consequência para a pessoa, né? Então, qual é uma consequência? Vamos ter que arcar com, eventualmente, a gente perder tal coisa e pronto. Tem situações onde vem um posicionamento, né? A gente precisa ter firmeza, não é ser... Eu posso chegar hoje, né? Uma expressão. Eu posso chegar numa voadora no meio do nariz de alguém, sem erguer meu tom de voz. Porque vou ser extremamente claro, deixar claro o posicionamento e vou me manter firme. Firmeza não tem a ver com bravura. Bravura de ficar bravo, né? Não bravura de coragem. De ficar bravo, de ser mal educado, né? Então, a minha sugestão, até para você testar, né? Combinado este, né? Se surgir alguma outra coisa, a consequência é de a gente ou não vai poder ir, ou vai perder tal coisa. Combinado entre nós, se isto surgir, combinado. E tem que acontecer. Se não acontecer uma mudança de posicionamento, você fica nutrindo um círculo tóxico, um círculo vicioso negativo. E aí é responsabilidade sua, né? Daí a gente poderia ir para um bloco mais profundo, né? Mesmo com tudo isso, continua. Existe uma outra crença que tem a ver com aquilo. Então a gente vai se aprofundando. Aí tem um outro porém, né? Por isso que eu falo pra você que, eu tô tentando trabalhar isso cada vez mais. Que a minha esposa, ela tem TDA, né? Não é TDAH, é só TDA. Então, cara, tem uns combinadinhos que a gente faz que, assim, eu vou perguntar, eu quase já sei a resposta, porque provavelmente a mente dela foi pra Nárnia e não voltou, entendeu? E eu sei que a Lara tem milhões de dispositivos para fazer ela lembrar e alarme o caramba 4, mas às vezes acontece. E então, assim, e eu sei que acontece. E eu não quero ficar bravo. E mesmo assim eu fico bravo. Então, algumas coisas com essas características. Tava fazendo terapia no podcast. Ah, meu Deus! Algo importante que poderia ser. Primeiro, compreender as características dela, né? E assim como, poderia ser diferente, mas não é. É o que é, né? Então, compreender, aí praticar a empatia, né? A forma de agir e pensar segue este padrão. Você tem que alinhar essas expectativas, né? Porque senão, você... Sabe quando a gente começa a esperar do outro que o outro não consegue entregar? Então, primeira coisa, com estas características, né, e TDA ou TDAH não são doenças, né, mas são formas comportamentais. Então, ela não é uma doença, né? Então, uma forma de agir, de comunicar, é um estilo, como colocar de uma forma bem simples, né? Então, tem uma forma de aprender, tem uma forma de realizar. Você, primeira coisa, como sugestão, se eduque, né? Procura ver informações, entender junto com ela como funciona, né? O que é estímulos, porque tem hoje milhares de crianças, de adultos que têm relacionamentos, trabalhos, escola, o normal para a pessoa, né? Que consegue conviver de uma forma adequada, tendo em consideração as particularidades. Então, a primeira coisa é você, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Então, você está tendo esse desafio. Se informar mais, estar perto, olha como funciona, o que é e alinhar o que é possível disso entregar. Tem certas coisas que pela dinâmica da família não vai conseguir. Ou você terceiriza,
ou não dá para fazer, ou você precisa assumir, né? Mas aí entender o momento, né? Lembrando, lembra das duas laranjas? Onde vocês se tocam. Esse é o foco, né? Então, onde que nós nos tocamos, né? Nós tocamos que temos um relacionamento, que queremos nutri-lo, precisamos nos educar, né? Para vocês conviver de uma forma mais harmônica. Porque se tão frustrado quanto você tá, ela tá frustrada, né? Não, sim, ela também acha, pô, você reclama demais. Eu falo, pô, mas você não faz as coisas que a gente combina. E fica nessa, sabe? E eu sei que, assim, eu não quero tá bravo, né? Poxa, é minha esposa, eu não quero ficar bravo com ela. E ela não quer que eu fique brigando com ela toda hora. No tanto que tem dias que a gente consegue passar o dia sem eu reclamar. Ela fala, hoje eu fiz tudo certo. Aí eu olho pra ela assim, você quer que eu comece? Mas olha que interessante seria, sabe? É um exercício, gente. É a vida é autoconhecimento. Mas veja só, um dia que saiu tudo como combinado, né? Poder ter um momento de dizer assim, o que você percebeu? Nossa, por que deu certo, né? E aí, poxa, às vezes, conscientemente descobre que teve uma estratégia por trás. Nossa, e ela te diz, nossa, é porque eu fiz isso. Nossa, olha o resultado. Vamos testar amanhã se rola? Então, ir se descobrindo juntos, né? Porque eu digo, essa frustração, quando não há uma comunicação de qualidade, uma falta de comunicação de qualidade, e essa frustração principalmente, ela vai minando o relacionamento. Daí você, sabe o que a gente faz no relacionamento? Ninguém fala mais nada. Sabe? E cada vez mais vai se afastando, vai dando foco para tocar o foda-se. Vai ver. E não era aquilo, né? E daí porque você vai dando luz às bordas que não se tocam da laranja. Você precisa colocar isso, né? E aí você compartilha de uma forma leve, né? Por isso esse exercício de bêbado ou sem bêbado, né? Mas agora tranquilo com isso. Por exemplo, como você chegaria hoje, mais tarde, quando a encontrar e dizer, olha, eu estava falando sobre isso, me veio isso, né? Eu gostaria de compartilhar com você calmo. Mas Sebastião, eu falei 1000 vezes. Fale de novo, só que desta vez com outra estrutura. Eu me frustro quando isso acontece, mas eu estou chegando à clareza que me frustro porque eu não estou tendo em consideração que eventualmente você, né, tem as dificuldades ou as características por causa do TDA. Então eu gostaria que você me ajudasse a entender juntos por onde eu posso começar. Cara, é onde se toca, não onde se separa. Eu vou falar só um pouquinho da minha... que a gente já está aprendendo, que a gente já está terminando aqui. A minha esposa fala que tem o gêmeo mau. Tem eu e o gêmeo mau. E assim, eu descobri uma coisa que tem me... eu já descobri qual é o meu problema. Fome. Mas esse eu também. A gente chega em casa 7h30, 8 horas da noite. E aí, assim, por que a fome? A fome, você pode comer uma coisa e matar essa tua fome. Mas, por ser um casal, você chega e espera o teu casal para comer junto. E aí, a pessoa demora, aí chega... E aí, quer comer o quê? Não sei... Aí eu já comecei a trabalhar naquela questão do combinado. Então, às 6h30 eu já falei, e aí, vamos comer o que hoje? Não tem ideia? Então vou fazer alguma coisa, você come. Beleza. Então já melhorou. Mas a fome é um gatilho. Meu Deus, o gêmeo mal aparece. E... Mas esse é todos nós, né? E aí, assim, agora refletindo até o assunto, meu gêmeo mal aparece também quando tem muita bagunça. E aí eu entendo... que ele não apareceu porque aquele momento está bagunçado. Ele apareceu porque ele está sentado aqui, vendo a bagunça se formando a semana inteira. Até que o momento que ele pula da cadeira e fala assim, eu não aguento mais. Olha essa bagunça. Eu não aguento mais essa bagunça. Aí ele incorpora e fica... passa o dia botando para fora o que ele já estava juntando há muito tempo. Então essas coisas que a gente tem que observar e aí tem que surgir da conversa... Às vezes, em vez de deixar ele sentado esperando uma semana que a bagunça aumente, chegar e dizer assim, olha, o meu gênio mal vai vir, olha a bagunça que está em cima da mesa, e no quarto, e não sei o que. Então, já começar a trabalhar isso antes. É boa essa terapia que a gente vai trocando ideia. Posso dar uma sugestão? Claro, lá em casa a gente falou que tem criança, existe casa de quem não tem filho e casa com filho, então não esqueça. Claro, existem níveis e, nossa... há muitos anos atrás, quando eu não tinha filho, a gente foi na casa de uma conhecida, né?
Gente, tinha uma criança lá, mas não era era assim, falta de Impor noção limites, assim. de tudo, porque você entrava e era muita bagunça. Não era mais de uma criança brincando, ok, né? Era assim, até sujo, sabe? Que você diz, meu Deus. E aí, claro, hoje, no nível emocional dessa pessoa, hoje faz outra avaliação, né? Mais empática. No entanto, nada melhor do que combinados, né? Lá em casa, por exemplo, um combinado com o Gabriel até às 8, a nossa casa, a gente chama zerar a casa. O que significa zerar a casa? Tem que tá Zerar a tudo... casa, tudo. Pega brinquedo, vai lá, a louça, a cozinha, não pode ter louça se não está lavada, porque zerar a casa significa começar o dia com a casa arrumada. Você sabe que é prazeroso você acordar e a sala organizadinha, né? A pia da cozinha, e aí é tempo cronometrado. Ó, até 15 para as 9 tem que estar tudo. E a gente passa aspirador de pó, organiza, né, como família, né? Gabriel, os seus brinquedos aqui, e a gente torna um jogo, claro, ele tem 6 anos, ainda Sim, ele tem isso, né? Brincar. Se virar jogo super-herói pra ele, Nossa meu Deus, senhora. não. Assim, ganha quem termina primeiro, né? Ganha um bombonzinho, ganha qualquer coisa. Mas coloca um horário. Daí você diz assim, por que um horário cedo dentro de você chegar? Porque você tem um tempo de qualidade de curtir a casa organizada, Sim. né? Não vai tipo, tomar banho e vai dormir. Uhum. Cara, às vezes você quer sentar na sala, conversar, assistir alguma coisa, tá tudo organizado, né? E lá em casa que tem criança, caixas, sabe aquelas caixas de plástico? Brinquedos. Pega, esta caixa dos brinquedos, pega tudo, joga dentro e nada de, antes, no início, né, pai de primeira viagem, os carrinhos numa caixa, o negócio não tá, agora uma caixona enorme, joga tudo em cima e pronto. E é isso, mas o efeito dos combinados é libertador. Mas isso é outra coisa que eu vou compartilhar assim, porque brinquedo, pelo amor de Deus, o Pietro, eu tinha que entrar em casa, né, você já entra pisando nos brinquedos, aí você vai subir a escada, você sai desviando de alguma coisa ou de outra, e uma coisa que a Lara fez que eu adorei, assim, diminuiu muito a questão de bagunça, e até o Pietro tem 1 ano e 8 meses, tá, gente? E até a disposição dele querer brincar com certos brinquedos. A gente tinha 2 negócios, um elefante gigante que a gente ganhou de presente, e mais 2 negócios assim que, cara, era praticamente tudo cheio de brinquedo aquilo. A Lara pegou boa parte disso daí, doou, e ela fez umas prateleiras. Hoje o Pietro tem 3 prateleiras no quarto dele, mais um negocinho de 2 armários assim lá na sala lá embaixo. E os brinquedos dele ficam todos à vista, né? Não fica nada guardado, montado, assim. Fica tudo na vista dele. Bem montessoriano, tudo na altura dele, assim, né? E, cara, isso melhorou muito, porque além de ele não pegar todos os brinquedos agora, né? Porque antes ele ia tirando dentro do baú até achar o que ele queria. Minimizou bastante a bagunça. E também ele gosta até de arrumar as coisas, né? Então ele vê que tá meio zoneado, que tá difícil para ele brincar, ele vai lá e coloca os lugares, né? Isso foi algo que me chamou bastante atenção, sabe? De eu ver ele fazendo isso depois que a Lara deu essa reorganizada na casa para... É lógico que com criança mais velha tem que outras coisas que você vai deixar à vista, à mostra e tal, mas a gente tá fazendo algumas experiências. Legal. Por exemplo, outra coisa que a gente tinha lá em casa... E normalmente eu deixava as crianças brincar com tinta na parte ali de fora da minha casa. E a minha casa é laranja, é meio rosa, salmão assim, ela já virou vermelha, laranja, azul, verde, já começaram a pintar de tudo que é cor lá, né? E aí a Lara, ela também, a gente fez um projetinho pro quarto do Pietro e da Alice lá, a irmã da Lara mandou uma cama pra gente, que é um beliche com escorregador. E a gente montou uma parede assim, pintamos inteira de verde, fizemos umas montanhas e agora a gente tá colocando uma parte de colorir na parede assim. Mas foi impressionante como montar esse ambiente para criança. A Alice e o Pietro saíram de brincar com tinta lá fora para ir explorar as coisas que tem no quarto, sabe? Ao ponto de ter dias de agora chega, vamos lá para baixo brincar um pouco, né? E levar as crianças lá embaixo. Então isso foi uma coisa bem legal, assim, essa questão da organização, né? Eu acho que isso é tão bom, essa parte, lá em casa também, às vezes as coisas começam a ficar demais e, começa a dar agonia assim na gente, sabe? E aí eu e a Lara começamos a organizar. E é bom que o Pietro viu isso também, né? E ele foi lá nos brinquedinhos dele e começou a organizar. Então é muito legal. É justamente esse estímulo que a gente tem que dar para as crianças. Como é que a gente vai ensinar
a criança guardar as coisas Se a gente não guarda. se a gente não guarda. Isso. Né? E hoje, a minha neném também tem 1 ano e 8 meses, a gente estimula muito. Tem a prateleirinha na sala mesmo, que é onde ela brinca mais, tem a casinha dela, tudo. E aí a gente fala, filha, acabou de brincar, a gente senta no chão e ela, com a gente, começa a guardar as coisas. A gente não guarda sozinho, a gente traz ela para participar desse momento de guardar. E lógico, lá em casa a gente tem uma desculpa, né? Se deixar fora do lugar de guardar, meu cachorro ou come ou ele faz xixi em cima. Então eu já falei para ela, o Batu vai comer o seu brinquedo, filho. Então a gente vai lá e guarda. Mas cara, é legal isso. É muito bom. Como as influências ao redor, assim, né? E eu acho que o que eu queria trazer disso é que você tem esse momento da casa, né? De vocês vamos zerar a casa. E isso é uma coisa que, poxa, eu morando com a Lara, eu vi que ela tenta fazer os lugares, assim, né? Pra casa ficar confortável, acontecer. E eu fui percebendo que toda vez que a gente direciona energia para aquilo, né? A gente quer transformar esse lugar nisso, cara, a coisa acontece. E acontece, assim, numa velocidade, de um jeito muito legal, sabe? Então, assim, a capacidade de a gente realizar, materializar, por menor que seja, o mais fácil, difícil que seja, assim, eu achei isso muito massa, entender como essa dinâmica funcionou dentro da minha casa, sabe? Porque, inclusive, a gente mudou o espaço, né? A gente mudou a nossa sala, então antes a nossa sala era muito mais integrada com a parte de fora, aí a gente trouxe tudo para cima, deixou lá embaixo sem estar integrado, e eu fiquei pensando, pô, mas e como é que vai ser, né? Porque antes eu tava na sala aqui, eu via TV, eu sabia que meu filho tava brincando, agora quando ele tá brincando lá fora eu não tô mais vendo TV, eu normalmente tô sentado ali fora, então até um pouquinho a interação com ele mudou, né? O momento que a gente tá ali junto fora, e é bem engraçado, assim, cara, eu tô... Pessoal, não percam a nova série Terapia de Casais. Vereador Sebastião Bolo e a nossa convidada seria Lara Farias. No dia a dia não é meu foco terapia de casal, mas somos seres integrais, né? Claro que relacionamento é um ponto. Mas, ó, sugestões, coloquem aqui dentro dos comentários do vídeo, né? Se tem alguma coisa que a gente possa... O que você gostaria, né? O nome vai ser Brace Therapy. Mas, gente, mais uma vez, grato pelo convite. Que prazer maravilhoso. Muito obrigado. Saudades, sempre bom, né? Sempre bom conversar e tá trocando essas ideias todas aí. E vamos que vamos. Tem mais episódios a vir, né? Esse ano ainda tem mais episódio com o Sebastian e... Eu não sei se... Convidadíssimos incríveis também. Temos também. Não, e assim, acaba que todo convidado que tem vindo, eu queria até ter falado isso no começo, também passou por uma transição de carreira. Cara, impressionante. Todos eles. E aí, assim, até que a gente até chama, mas e aí, tu jogava futebol e agora tu depois foi trabalhar na Boeing, sabe? Então, assim, a gente tá sempre levantando essa questão porque, realmente, as pessoas que empreendem passaram por alguma coisa até o gatilho do empreendedorismo aparecer, né? Como dizem por aí, até achar o certo, se divirta com os errados. Até achar a coisa certa, tem que passar por coisa que a gente não gosta. Quem nunca, né? Quem nunca? Atira a primeira pedra. Eu queria dar um spoiler aqui, que teve bastante gente que comentou dos projetos para 2024 e tal, e nós não vamos falar disso agora, né? Mas eu queria saber se você tem projetos para 2024 aí que a gente pode talvez explorar no próximo... Com certeza, inclusive programas de mentoria para atravessar essa jornada, né? Os momentos da virada. Mas vou deixar o spoiler aí, tem muita coisa bacana sendo preparada no foninho. Só fica para fazer acontecer. Episódio. É isso. Fica pro próximo episódio agora, hein, galera? Fechou, gente. Obrigado, tchau. Até. Não esquece, hein? Subscreve, curte o vídeo, compartilha, manda pro amigo. Curte o vídeo. E apoia a gente nas redes sociais. E de novo, ó, quer falar com você, encontrar ele, tá aí o nome. Só encontra no arrobinha ali. Exato. Vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Show? Beijo, Fechou. gente. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau. Até mais.